Ok, gravando então. A atividade que a gente vai fazer hoje é essa daqui, né? Como eu estava falando, é um bowl, né? Como se fosse uma bacia, enfim, um recipiente centro de mesa. Eu peguei num site americano, então ele tem tanto as medidas em milímetro quanto em polegada aqui embaixo. Tá? Dessa vez, a gente não vai utilizar essa imagem como referência. Tá? Para a gente variar um pouco, tá? Para não ficar sempre dependendo dessa referência atrás. Até porque nesse caso aqui, a nossa imagem já veio com as medidas, né, bem precisas, todas elas estão em raios, né, não tem nenhuma curva orgânica que a gente não consiga fazer através de medidas, então está tudo aqui registrado, não tem nenhum problema, a gente consegue fazer através das medidas, ok? Então, aqui a gente consegue então fazer esse bowl, né? Bom, vamos começar. Um novo modelo. Então, aqui, pessoal, voltando ali àquela questão, a gente começa sempre da vista que a gente tem a referência, né? Então, aquele bowl que a gente está vendo aqui, ele está na vista frontal, certo? Então, se ele está na vista frontal, a gente vai começar a modelar na vista frontal aqui, ó, front. Então eu clico duas vezes, front. Ok? A nossa peça, ela tem no total, ó, 178 milímetros de diâmetro. Ok? Então, aqui é um bowl bem pequeno, assim. É aquelas baciazinhas para colocar aperitivo. Assim. Daqui até aqui a gente tem 100 milímetros. Ó, se a gente contar aqui tem 3, 6, 9, 10 quadrados maiores aqui. Cada um representa 1 centímetro, né? Ou 10 milímetros. Então, a gente consegue fazer metade dessa peça aqui, né? Lembrando, a gente sempre tem que tomar cuidado, né, para fazer um lado, né, porque o lado vai ser espelhado depois. Bom, a gente começa com a divisão, né? Vamos usar uma referência aqui. Se a gente tem 178, né? Então 35 mais 4 dá 9, 50, 89. É isso? 80, tem 50, 89 para cada lado, é isso, né? Vamos 178 dividido por 2, 89. Perfeito. Então, a gente tem 89, né, que seria daqui até aqui. E de altura, a gente tem 69. Então, 89 por 69. Tá? Vamos lá. A gente vai fazer um retângulo como referência, ó, a partir do zero. Né? Primeiro o x e depois o y. Então, 89 por 69. Pronto. Tá? Eu vou criar aqui esse layer que vai ser a referência nossa. Tá? Hoje a gente não vai usar imagem, a gente simplesmente vai usar linhas para fazer essas marcações de onde começa, onde termina cada parte do desenho ali. Eu vou selecionar tudo, vou colocar Move Object Layer, deixar em referências
E eu vou deixar ativo referências aqui, ó. Tá? Então, deixando ativo, isso aqui no Windows é um ícone um pouquinho diferente, mas de qualquer forma isso aqui dá para fazer também, tá? No Windows. Vocês só vão clicar e ele vai ficar ativo, então tudo aquilo que vocês criarem aqui na área, vocês podem ver que vai ficar em vermelho, né? Porque é justamente está fazendo referência ao layer ativo, né? Ok. Esse retângulo aqui, ele tem a medida geral, né? Desse meio perfil. Eu vou explodir, né? Porque eu quero utilizar essas laterais aqui. E a gente já pode começar. Bom, vocês podem ver que tem bastante, né, medidas aqui. Então a gente tem que se localizar bem. Tá? Ó, vamos começar desse ponto aqui. Né? O que a gente precisa para saber até aqui, ó, que é 30 milímetros. Né? Então, ó, a partir do meio, a gente tem, ó, offset, né? Ferramenta offset, eu acho que a gente já usou ela. Distância 30 milímetros. Pronto. Ó, eu já criei essa primeira distância aqui. Ó, 30 milímetros. Depois eu tenho uma outra de 10. Vamos lá. Distância 10 milímetros para cá. Ok. 10 milímetros. Depois, ó, essa parte aqui, ó, ela tem uma distância de 49 do meio. Então, ó, 49 do meio, tá? Então, já tem mais uma aqui, 49. Aqui, eu vou primeiro nas medidas aqui da lateral, daí depois eu passo para as outras. Aqui tem 37, ó, depois do 49 a gente tem 37. Nosso 49 seria esse aqui. A gente vai lá em 37. Tá? Então é quase a extremidade ali do bowl. Ó, 37, né? No caso é a referência aqui para esse círculo aqui que tem raio 3 milímetros. Depois disso, pronto, né? Nesse sentido horizontal aqui a gente finalizou. Agora a gente começa no sentido vertical. A partir de baixo, ó, a gente tem essa medida aqui de 6 milímetros, né? Essa distância aqui, ó, é 6 milímetros. Então, vamos começar aqui. Offset 6 milímetros. Começamos com 6 milímetros. Depois dos 6 milímetros, a gente tem 16 milímetros. Ó. Então, de novo, distância 16. Até o fundo do bowl ali. 16 milímetros. Certo. Depois dos 16, a gente tem essa referência aqui, ó, que vai nos dar a curva. Né? Tanto a curva externa, ó, a curva externa ela tem 14 e a curva interna ela tem 21, tá? São referências até o ponto. Então, voltando ali, um é 14 e o outro é 21. Clico aqui, 14 e depois 21. Opa, não é cumulativo. O 21 é daqui. Aqui. Tá. Então vocês viram que foi construída essas referências todas que
agora, olhando, aparentemente a gente não consegue se achar muito ainda, né? Porém, aqui estão todas as... Acredito que não está faltando... tá faltando essas aqui, ó. Mas essas a gente pode fazer depois, para não ficar muito acumulado de referências. Se bem que são só duas, né? Essas duas aqui, ó. Esses dois pontos para os raios. Então, a partir do 37 aqui tem uma de 50 e outra de 11. Vamos aproveitar e fazer então. Porque ele vai ficar externo mesmo. Oi? Sim. Isso. A 13 aqui, ó. Aham. Tá, 13 de baixo, né? Tá certo. Offset 13. Isso, mais uma. Depois a gente vai ter que ir se achando. 13 até aqui. Aí as duas laterais aqui tem uma de 50 e outra de 11. Depois elas têm essa medida aqui também para encontrar. Eu acho que eu vou fazer somente essas duas aqui, a de 50 e a de 11, e aí depois essas aqui eu faço quando eu chegar nessa curvatura, tá? Para não acumular muitas linhas aqui. Então, 50 aqui. Tá? Offset 50. E aí depois a outra 13, né? 13 ou 11? 11, desculpa. 11. Ok. Depois a gente vai ter que fazer duas que vão encontrar então os centros ali. Bom, vamos passar agora para o perfil. Fazer outro layer aqui. Vai ficar em roxo e esse aqui em vermelho. Vou deixar uma cor um pouco mais fraquinha para não me atrapalhar muito. Um azul fraquinho. E esse perfil posso deixar então num vermelho mais escuro, tá? Bom, agora eu bloqueio as minhas referências, por enquanto não consigo selecionar, e eu posso começar a desenhar com base nesse perfil. Então, primeiro eu tenho esse de 30 aqui, então começar aqui, aqui, aqui e aqui, né? Então eu fiz essa 30, a altura ali de 6 e depois o de 10. Aqui a gente tem um raio de 9, né? A partir dessa distância aqui a gente deu... Aonde? Aqui. Tá. Então, a gente pode construir um arco a partir do centro... A partir do centro e do começo. Deixa eu ver qual que é o melhor aqui. Start, end. Não, start.
Tá, quer saber? Eu vou fazer um círculo até aqui. Né? Esse seria o arco. Né? Vamos contar aqui, a gente tem 9, 3, 6, 9, né? Que seria o raio que a gente precisa. A partir daqui, né, que é justamente o 13, né, que a Paloma levantou, isso aqui, ó, o 13, né, seria essa nossa linha aqui, a segunda. Então eu vou fazer aqui até aqui. Então, aqui seria essa linha de 13. Eu vou selecionar essas duas linhas aqui, porque essas duas linhas vão ser a referência para eu cortar as sobras desse meu círculo. Então, eu vou aqui no trim, vou eliminar as sobras. Ok? Até aqui tudo certo, pessoal? Como é que tá? Não sei se alguém escreveu alguma coisa a mais. Tudo certo. Tá. Então, ó, a gente já está aqui, certo? Agora, a gente tem que vir nesse ponto, se a gente continuar a fazer esse círculo aqui, ó, a gente tem que vir nesse ponto aqui para fazer a mesma coisa. Então, quer dizer que vai ter uma linha e depois é a segunda linha de baixo para cima. Então, vamos lá. Não é essa, é essa aqui. É isso. Deixa eu só conferir rapidamente aqui. Não vai ser essa, vai ser essa aqui. E a partir daqui a gente faz um círculo que vai ter raio 23. Vamos ver se vai ser isso aqui. Aqui, raio. Vamos analisar. Raio 23. Ó, tá correto. Raio 23. Depois desse raio 23, a gente vai ter esse outro raio aqui, que é o 77. Ele está com referência nessa linha aqui, né? E há uma distância de 14. Tá? Então, o que eu teria que fazer aqui seria o seguinte. Primeiro, eu vou construir uma linha aqui, offset 14. Ó, então nessa intersecção aqui eu vou criar um círculo, certo? Seria deixar ele perpendicular a esse. E aqui eu tenho, não sei se deixa eu ver se o raio ficou correto. Vamos lá. Avaliar raio 77,43, né? Esse aqui ele tem 77 rasos. Bom, vamos arredondar, né? Tá considerando por 0,4 milímetros. Ele ficou perpendicular. Daria para fazer tangente também. Tangente raio. Talvez, mas aí eu perderia o centro aqui. Bom, para não se estender muito, para não ficar procurando ferramenta, eu vou deixar
vou considerar essa margem de 0,4 milímetros aí de tolerância aí, tá? Digamos que ficou um pouquinho maior. Vamos agora fazer, tá, a gente já tem esse raio aqui de 77, a gente vai fazer esse círculo aqui que ele tem 3 de raio, ele está aqui em cima. Tendo 3 de raio, ele está bem na extremidade aqui. Tá, 37 tá aqui. Tá, então basicamente o que eu teria que fazer? Teria que fazer nessa linha um círculo que fosse tangente nessa linha, tangente a esse e tenha 3. Posso pegar círculo, círculo, tangente, tangente e raio. Vamos ver se dá. Vou desativar o centro. Ó, tangente aqui, tangente aqui e raio de 3. Ó, ele deveria ficar ali. Mas também é uma, vamos considerar aqui a tolerância para ficar na distância, né? Ó, 0,3. Tudo bem, a gente está na tolerância de novo. Vamos selecionar esses dois círculos aqui. Vou eliminar essa sobra. E aqui vou fazer a mesma coisa, ó, com esse. Ok, já temos a curva, né? Toda essa parte. Estamos quase dando a volta para a parte interna. Aqui agora a gente tem essa distância de 12 e um raio de 77 também, com tangência ali nessa curva. Como que a gente pode fazer? Tá, eu acho que eu vou fazer depois essa curva aqui. Eu vou fazer primeiro essa, e aí depois essa aqui eu consigo tirar com as duas tangências, tá? Acho que vai ser uma estratégia melhor. Então, primeiro eu vou fazer esse raio aqui, que ele tá... Não é esse. Esse aqui, ó. Esse que tá a 21, ele tá a 21 do fundo, seria esse aqui, né? 16. 21 seria... Tá, não é esse, é esse, tá? É esse aqui. Então, basicamente, eu pego um círculo com raio... Não. Raio 21. Raio 21. Será que eu tô certo? Não, acho que é nesse aqui. Pera aí. Raio 21. Agora eu tô confuso. Pera aí. 44. Porque tem um 44 e outro 49. Talvez eu nem tenha feito esse de 44. Eu acho que eu não fiz. Acho que eu só olhei o 49. Esse 44 aqui eu não fiz.
Vamos voltar ali. Vou desativar aqui. A partir do meio. Vamos ver aqui. 44. Ó. 44 não tinha feito. Mais um, Paloma. A gente passou despercebido aqui. Então, é a partir daqui. Ó. Opa. Ó, a partir dessa intersecção 21. Ok. Tá, agora tá mais... Agora tá mais próximo daquilo que é aqui. Então, a gente tem... Vou só tirar a prova real para ver se está posicionado corretamente. Distância. Ó, daqui até um 16. Bom, agora tá. Tá, vamos finalizar. A gente tem esse de 21 e essa aqui, tangente, tangente, raio. Ó, uma tangência e o raio de 77. Vamos lá. Círculo, tangente, tangente, raio. Ó, primeira tangente. Vou desativar isso aqui. Às vezes os... Ó, tangente, tangente, raio 77. Ok. Seleciono esse e esse, elimino as sobras. Ok. E agora faço essa... Opa! Finalização até aqui. Eu esqueci de travar o... Agora eu tenho essa, elimino isso aqui. E aqui eu tenho a lateral. Vamos comparar aqui. Só faltou finalizar ali uma pequena parte. Acredito que esteja correto agora. Lembrando que é a primeira vez que eu estou fazendo, tá? Então, eventualmente, pode ser que tenha algum erro. Mas eu acredito que esteja correto, tá? Agora é a prova real, né? Para ver se todas as linhas estão fechando, assim como foi perguntado ali no começo, né? Ó, join, ó, deu correto, né? A gente conseguiu fazer certinho. 9 curvas unidas em uma só curva. Então quer dizer que tá certo. Vista frontal. Vou desativar as minhas referências aqui. Opa. Ó, desativo as minhas referências. Essa aqui eu não preciso mais. Agora vou lá em Revolve. Desativo. Não, vou usar não. Vista frontal. Aqui. Full Circle. E aqui a gente tem o nosso bowl. Acredito que seja isso que vou colocar naquela vista com environment para Polished Silver. Não dá pra...
Ó, para visualizar melhor como é que ele tá. Acredito que a superfície ó, daria aqui a parte de dentro tá melhor. Essa parte de fora aqui, eu acho que enfim, tem um reflexo que muda um pouco aqui, ó. Daria para acertar um pouco mais essas tangências aqui, mas considerando que é de madeira, né, não vai ser uma peça de metal que vai ter tanto brilho assim, não mudaria muito. Vou parar aqui a